Começa agora Pessoas de Valor na Santa Cecília TV e hoje a gente vai fazer o que eu chamo de cross-mídia, porque está aqui um dos principais apresentadores da Santa Cecília TV e um programa que eu tenho certeza que você adora, porque quando a gente começou a fazer Pessoas de Valor, as pessoas ficaram assim, sabe? Pessoas de Valor é legal, mas o Fronteiras da Ciência não tem jeito, é o concurso, e eu concordo também, porque eu sou fã desse cara aqui, e hoje a gente está com o Jadir, do Fronteiras da Ciência. Professor Jadir, seja bem-vindo ao Pessoas de Valor, finalmente. Finalmente, Nery, obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse programa já consagrado aqui da TV Santa Cecília. Agora, um dos principais, eu não digo que eu sou, mas o mais velho eu sou. Isso eu tenho certeza, né? Imagina, todo mundo sabe lá, o pessoal no marketing, o pessoal das agências de publicidade sempre falam, né? Tanto que o teu programa retomou agora um tempo atrás, que tinha tirado umas férias aí no intervalo, e todo mundo assim, graças a Deus voltou, tal, porque tem uma aderência muito grande, né, além da audiência, né? Só que assim, a minha missão de trazer você no Pessoas de Valor, primeiro, né, que você tem um conhecimento gigante, né, professor universitário, uma pessoa incrível, né, um engenheiro também, né, uma carreira incrível como engenheiro e também dando aula na engenharia, mas falar um pouquinho sobre essa coisa das fronteiras da ciência, né? Desses assuntos todos que você abordou, de todos os conhecimentos que já vieram de fronteira, né, dessa ciência que você teve a oportunidade de entrevistar, e mesmo dentro daquilo que você está no mundo acadêmico, pesquisando e tal, você acredita que a gente está num momento de humanidade, de desenvolvimento humano, de transição? A gente está indo para um outro momento? Olha, Ari, eu acho que a gente está vivendo assim um período estranho, né? Eu acho que as coisas estão acontecendo muito repentinamente. Essa pandemia que a gente vivenciou é uma coisa que eu nunca pensei que fosse viver em vida. A gente ouviu falar de pandemias em outras épocas, mas parecia uma coisa tão distante da gente. Nunca pensei que todo um planeta inteiro ia ficar preso dentro de casa, né? Onde os costumes começaram a ser totalmente diferentes, né? E muita coisa aconteceu nesse período. E independentemente disso, eu percebo também que as invenções que estão ocorrendo, elas estão aumentando de velocidade. A gente percebe que a cada ano surgem coisas tão incríveis, tão fantásticas, como eu te falei naquele live que a gente gravou, dentro do âmbito da ciência, né? E dentro do âmbito do limiar, da fronteira entre ciência ou espiritualidade, seja lá o que for, se bem que eu não acredito, o nome é Fronteiras da Ciência, mas eu acredito que é fronteiras porque a ciência ainda não comprovou uma série de coisas que dentro da espiritualidade já é conhecida. Simplesmente por isso é fronteira, porque na verdade eu acho que tudo é uma coisa só. Tudo tem um motivo científico, muitos deles desconhecidos, né? Assim como, por exemplo, um dos assuntos que eu mais gosto, assim, até por ser muito curioso, ser um fenômeno, que é a materialização que ocorre lá em Votuporanga. Aquilo é uma coisa que aparece nos seus olhos. A ciência não explica isso. Então, isso para mim está além da fronteira, por não ter uma explicação científica. O que acontece? É na sua cara, na sua vista. Eu fui lá desconfiado, eu confesso que quando eu fui eu não acreditava naquilo, eu só passei a acreditar porque realmente é ali, surge diante de seus olhos. Quando você fala de um fenômeno desse, está falando de algo que assim, para a nossa percepção atual, para o nosso mundo real, do que a gente considera da própria física, né? Porque quando a gente fala de materializar, é assim, poxa, a gente pensa na onda e na concentração da onda se transforma em matéria, e aí de repente ter essa capacidade de repente materializar. Mas isso dentro da não ciência, dentro, por exemplo, da espiritualidade e tal, já tem explicação? Que essa é a questão, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Poxa, a espiritualidade. Eu vejo lá na Unisanta mesmo que a gente tem lá a medicina espírita, né? Como sede, o pessoal faz um monte de coisa. E assim, caramba, quantas pessoas não foram curadas através da medicina espírita e até das cirurgias espíritas, tá? Então, assim, é uma coisa que tá lá, tem um monte de gente, né? Tem prova. É fazer um doutorado sobre aquilo e tá tudo certo. Mas tem coisas como essa que fica assim, e aí, como vai explicar? Pois é, então, mas ali o que acontece assim, a ciência explica. Quando você entra no âmbito da religião, é acreditar.
Não tem explicação, é simplesmente acreditar. Então, quem explica é a ciência. E é isso que a gente está aguardando. A ciência é compreender. Eu ouvi um físico da USP, eu não gosto nem de falar em físico, porque minha filha esse mês está indo para Coimbra, mudando para lá para fazer o doutorado, e eu já fico triste, só alegre por ela, mas triste por estar com a minha filha lá. Por sinal, bons frutos, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Poxa, esse cara é super inteligente, aí você vê a filha indo para um doutorado e você fala assim, né? Poxa, a maçã cai perto da macieira, né? Aquela coisa de... Isso eu não sei. A minha filha me superou já há muito tempo. Mas, então, Ari, um físico da USP dizendo, olha, isso a ciência um dia vai explicar, mas ainda está muito aquém. Muito aquém. E no âmbito da religião, como você perguntou, o que acham os espíritas? É acreditar por acreditar, porque não tem... Como que você vai sedimentar isso com alguma explicação? A não ser aquelas mirabolantes que a gente ouve, né? Eu ouço muitas explicações mirabolantes, mas aquilo é sem embasamento nenhum, né? São palavras que eles inventam para poder dar uma justificativa, que aquilo eu não consigo engolir. Eu como engenheiro, que você falou, eu sou engenheiro, não sou... Sim, eu quero entender melhor isso aí, né? É que quando a gente pensa historicamente, né? Até no campo da filosofia, né? Eu já comentei algumas vezes até em palestras, né? A gente tem o pensamento aristotélico que durou durante 1.600 anos falando que a Terra era o centro do universo e quem iria contra era colocado na fogueira. E aí assim, poxa, mas Aristóteles não era ciência naquela época? Sim. E aí, de repente, demorou 1.600 anos para as pessoas falarem, opa, peraí. E hoje com o que a NASA desenvolve, e aí tem lá, de repente, turismo para Marte... Talvez se o Aristóteles, naquela época que ele desenvolveu esse pensamento, fosse imaginar onde a gente ia chegar hoje, ele não teria nem falado, não vou falar de planetas para não me queimar lá no futuro, né? Tem isso também. Beleza, tem isso também. Ari, eu queria aproveitar o momento que eu prometi uma bomba que eu vou jogar no seu programa, pode ser? A gente fez um spoiler, na live que a gente fez, que tá lá no Instagram, se você não acompanhou, tá lá no Instagram do Ari Brito, tal, que é no meu perfil, mas a gente tinha falado, olha, o dia que eu for no Pessoas de Valor, eu faço. Aí, e não foi por causa disso que ele veio, porque ele já tá para vir há um tempão antes mesmo da live, né? Mas agora acabou dando certo a agenda. Mas vamos lá pro spoiler lá. Então, isso é legal até para os seus convidados que você costuma trazer, né? Eu estou fugindo um pouco, eu sei, do perfil do programa Pessoas de Valor, mas vocês falam mais do âmbito da psicologia, né? Eu fujo um pouco disso. Sim, desenvolvimento humano. Bom, um fator, uma coisa que já está acontecendo em alguns países, e isso acredito que em pouco tempo vai ser em âmbito global. Nós temos um componente, a gente está falando das invenções, que a coisa está muito rápida e tal. Um dos componentes que já tem algum tempo que está existindo, mas ainda não demos tanta utilidade para ele, é uma coisa chamada transponder, ou RFID, que é radiofrequência, identificador de radiofrequência. Nada mais é do que um chip muito pequenininho, que você pode ter ele do tamanho da espessura de um fio de cabelo. Hoje está sendo utilizado, vamos lá, em produtos em supermercado. No Brasil nem tanto, mas fora do Brasil já tem muitos países que põem lá um RFID, em vez de código de barras para passar o produto, é um pontinho, um chipzinho que emite não porque ele é passivo, mas o receptor vai buscar a informação e o preço, o custo daquele produto sai na hora. Só para ter uma ideia, com a tecnologia de hoje, se você pudesse colocar 1 bilhão de produtos no seu carrinho de compra no supermercado, que nem dentro do supermercado tem 1 bilhão de produtos, mas se pudesse colocar, a sua conta sairia em 1 segundo. Né? Bom, mas isso já está sendo utilizado. A ideia é implantar isso em ser humano. Qual é a vantagem? Aí vem. Agora tá todo mundo já se mexendo no sofá lá, né? Mas aí é aí que entra no ponto polêmico que eu te falei, Ari, na sua live. Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa que é polêmica. Alguns países, como o Canadá, já está colocando o transponder entre um osso e outro aqui da mão. Né? Aqui, tem um espaçozinho, é implantado aqui. Isso aqui é o seu código no planeta Terra. Né?
Você sabe que hoje aqui no Brasil a gente está unindo, por exemplo, CPF com RG na nova carteira de identificação. Sim. E hoje, mas mesmo assim, a gente tem milhões de documentos, né? Quanto documento tem? Se você contar ainda os cartões de crédito, carteira do plano de saúde, certificado de reservista, carteira de motorista, se você unir tudo isso, são muitos números, muitos códigos e cada um tem um código nosso. Né? A ideia é você ser um único número no planeta Terra. Essa coisa da tecnologia, né, da inovação, né? Você tem muitas coisas, por exemplo, o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista super conhecido, tal, que faz um trabalho nos Estados Unidos hoje, nessa coisa dos implantes, né, dos implantes neurais para controlar prótese e órtese. Então, assim, vai chegar um momento que a gente vai estar falando em seres humanos híbridos com partes robóticas que vão ser controladas pelo cérebro. Nós temos um componente chamado OLED, que é Organic Light Emitting Diode, diodo emissor de luz orgânico, que é o primeiro componente eletrônico que não tem rejeição ao organismo, porque ele é feito à base de carbono, como nós, né? Então, tudo isso já é possível, né? Por isso, já fico pensando assim, o que vai ser nos próximos anos, tal, com essa coisa de pandemia, que outras coisas que podem surgir, e de repente a gente pensando, eu não consigo imaginar que eu tenha vivido, vamos supor, 50 anos, ou uma pessoa com 60 anos, e aí pensar que ainda vai ter mais 60 anos pela frente, só que agora com netos, com bisnetos. E trisnetos, e por aí vai, né, Ari? Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. É que eu acho também assim, que de acordo com aquele doutor que eu tive contato, doutor, não sei, acho que você chegou a conhecê-lo, Zé Cordeiro, né, que é um venezuelano que trabalha nessa universidade, ele disse que a energia também ela vai ser dividida proporcionalmente. Quando você tiver com 70 anos e a sua vida for triplicada, é como se você tivesse ainda a energia de 20 e poucos, né? Então tudo será proporcional. Assim espero, porque senão a gente realmente entra em depressão, né? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rápido aqui no Pessoas de Valor. Quem chegou agora e viu o Jadir não está no Fronteiras da Ciência. Hoje é Pessoas de Valor, porque ele é meu convidado especialíssimo aqui, porque ele está retribuindo, porque eu já convidei ele várias vezes e hoje ele conseguiu chegar aqui para a gente fazer esse programa, tá bom? Eu volto já já. Você já ouviu falar no Brain Talks? O Brain Talks é mais nova proposta de levar o conhecimento de neurociência ao alcance de todos. O Brain Talks traz palestrantes, professores, médicos, estudantes e especialistas para tratar temas relacionados ao universo da neurociência e sua aplicação em diversos contextos, seja no mundo corporativo, educacional e até mesmo para a sua vida. Afinal, nós somos o nosso cérebro e tudo isso num clima descontraído, com direito à música, em um dos espaços mais incríveis de São Paulo, a Cal Coworking Unidade Berrini. O Brain Talks acontece a cada 3 meses e foi idealizado por Flávio Maneira, um executivo do setor da saúde e educação com mais de 20 anos de experiência. Inscrições e todas as informações no site braintalks.com.br. Vagas limitadas, hein? Bora! Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo e nós apoiamos para que você chegue lá. Estamos de volta com Pessoas de Valor e se você olhar aqui para o meu convidado, você vai achar também que voltou para o Fronteiras da Ciência, mas na verdade o Fronteiras já acabou um tempinho atrás, né? E agora a gente está no programa, mas graças a Deus eu consegui trazer o Jadir aqui. Eu queria trazer um pouquinho esse lado da humanidade, do que a gente está falando da ciência. Por quê? Porque a gente falou um pouco assim das coisas que não eram conhecidas e que de repente se tornaram conhecidas.
e que de repente a ciência foi absorvendo. E uma das coisas que você trata no Fronteiras, e eu sei que também você, nos teus estudos, é a questão da doutrina espírita, né? A gente aqui não fala, por exemplo, a questão de religião ou de doutrina, tal, mas a gente fala, eu penso um pouco na questão do desenvolvimento humano, e hoje a gente fala um pouco sobre a questão da inteligência espiritual. Então, assim, no mundo organizacional, a gente vai dar treinamento, às vezes fala, olha, queria fazer um módulo ali de inteligência espiritual, tal. A própria psicologia positiva traz um pouco essa questão da conexão da espiritualidade com a missão, com o propósito e tal. Eu sei que pode parecer uma pergunta retórica, até porque você é estudioso nessa área, mas você consegue enxergar que a humanidade, através da espiritualidade, está, de certa forma, fazendo uma leitura, está se relendo, vamos dizer assim, está se enxergando de forma diferente a cada momento que essa espiritualidade evolui? Eu sei que a pergunta parece ser retórica, porque assim, pô, é meio óbvio, mas talvez trazer isso para o nosso telespectador, sabe? Então, Ari, você sabe que eu não sei se eu vou responder bem o que você está querendo, mas tem um livro do Isaac Asimov, onde ele relata que as experiências antigas elas vão se repetindo de forma cíclica. Então, isso que você está falando de talvez evolução espiritual, qualquer coisa assim, na verdade ela é cíclica. Então ele conseguia fazer previsões do que ia acontecer com a humanidade simplesmente por olhando para trás. Tá. Então a história é o futuro. Tá. Né? E eu acredito nisso porque parece que a gente evolui no campo tecnológico, mas não evolui no campo tanto espiritual. A gente continua igual, acho que se você pegar as discussões que a gente tem hoje, são as mesmas de muitos séculos atrás, né? Até porque nesse âmbito a gente ainda não descobriu muita coisa, a gente vive e trabalha muito na base do achismo, né? Ou da crença simplesmente, então a evolução é muito pequena nessa área, né? Talvez a gente não mereça ainda ter essa consciência plena do que na verdade é, por exemplo, após o nosso desencarne, né? Então talvez não sejamos ainda merecedores desse conhecimento, mas eu acredito que um dia seremos. A ideia que eu vejo, por exemplo, conforme a gente fala do autoconhecimento, da autoconsciência, a pessoa vai se tornando menos egoísta e mais parte de um todo. Você tem trabalhado muito isso, né, ao longo da tua jornada, inclusive da tua própria vida, porque não é uma coisa assim, às vezes as pessoas veem, o Jadir apresentando Fronteiras da Ciência como se tivesse a obrigação de seguir aquilo que ele está entrevistando, e na verdade não. Né? Mas ao mesmo tempo você tem conhecimento com múltiplas ciências, né, ou múltiplos conhecimentos, e aí poder até escolher o que você aplica ou não na tua vida, como eu aqui também, né? Eu venho, entrevisto um constelador. Eu posso aplicar ou não constelação na minha vida. Aí hipnose, mesma coisa. Então, é mais ou menos esse sentido. Mas essa conexão do ser, do indivíduo, com a espiritualidade, e aí ter essa visão do todo, independente da questão da vida pós-morte, nem nada, você sente que é um caminho sem volta? Não sei se talvez eu esteja não sendo tão claro. É porque para mim me vem a ideia de que assim, a gente precisa evoluir como humanidade e ainda tem guerra. Ainda tem gente querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros, sabe? Assim, o material ainda fala muito mais forte do que o espiritual. Entendi. Olha, eu vejo assim, aí vai de crença, obviamente, né? E eu acredito que todos nós aqui encarnados estamos em processos evolutivos diferentes. Né? Então, alguns vão se conectar com o todo, como você diz, de uma forma muito mais fácil, mais simples, e outros ainda estão completamente desligados. Então, eu acredito que a gente tem uma ponte, e essa ponte é a conexão que a gente pode fazer com essa sabedoria maior, com essa inteligência maior, que pode ser até, talvez, aquelas pessoas que têm uma intuição bastante forte e, através da intuição, ela consegue ser muito mais certeira na vida, porque ela se conecta, talvez, com esse todo. Né? Mas isso é um processo de evolução diferente para cada um. Né? Eu percebo que tem pessoas, você vê pela própria
criminalidade, pessoas que não têm amor nenhum ao próximo, matam simplesmente por causa de um celular ou qualquer coisa semelhante, ou então tem pessoas que se entregam completamente à caridade, à empatia, né? Ajuda o próximo, mesmo às vezes não tendo quase nada para ajudar, aquela pessoa ajuda, né? Então você vê que isso são processos de evolução diferentes. Então cada um de nós estamos em estágios diferentes. Dentro do âmbito da espiritualidade ou do espiritismo, acredita-se que a nossa ida e volta, né? Vai e volta em várias encarnações, faz com que a gente, é como se fosse uma escola. Cada vez que você volta para aprender alguma coisa a mais, para que você possa, então, se conectar de uma forma melhor a esse todo que você se refere, né? E aí também entra um outro lado, que é o lado que a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão da tecnologia, que é assim, o quanto a gente está evoluindo tecnologicamente para, assim, praticamente criar um ser humano robô, né? Ou através de uma inteligência artificial. Hoje a gente já tem máquinas, né? Quem se informa aí pela internet mesmo, sabe que já tem máquinas que podem reproduzir o pensamento humano, ou seja, já está muito próximo de você ter robôs ou até superando. Ari, eu trabalhei com redes neurais artificiais, né? Eu desenvolvi isso dentro da faculdade. O que é rede neural artificial? É você criar um modelo ou por software, programação, ou por hardware, através de circuitos integrados, neurônios exatamente baseado no funcionamento do neurônio biológico. Então a gente estudou o neurônio biológico com seus dendritos, núcleo e axônio, que é um rabinho do neurônio, né? Que para nós é a saída de um circuito. Então você tem o núcleo do neurônio, que é a parte central do circuito, os dendritos são onde ele capta as entradas, o neurônio funciona de forma binária, passa corrente elétrica ou não passa, é 1 ou 0, exatamente como a gente trabalha dentro da eletrônica, e com isso a gente conseguiu construir circuitos eletrônicos com rede neural, com capacidade de decisão como um ser humano. Então é um circuito eletrônico digital. A gente está chegando num momento bem crucial da humanidade, porque assim, a humanidade vai ter que tomar algumas decisões assim, a gente vai continuar gastando o planeta, a gente vai de repente buscar vida alienígena ou vida em outros, a gente vai ser o alienígena, né? Tipo, buscar vida em outros planetas. Qual é a tua visão dessa humanidade em 2022? Vamos pensar em McLuhan, vamos ser futurólogos. Como que você enxerga? Eu sei que você não gosta, mas fazer a provocação. Como que vai ser esse futuro dessa humanidade nessa equação que a gente está jogando nesse exato momento? Será que a gente está indo para o buraco ou a gente está indo no momento de transição que a gente vai encontrar essa luz aí? O momento de transição é muito falado mais no âmbito da espiritualidade, né? Eles usam o termo momento de transição no sentido de explicar que nós estamos indo à bancarrota, para falar a verdade, e que vai vir... Parece. Sim, é o que parece. E que, a partir de então, nós vamos ser menos matéria e mais espiritualidade, né? Mas o que eu vejo, Ari, e que a gente sabe disso, é que as coisas estão numa velocidade muito maior do que se previa, né? A gente vê que a mudança climática ela está mais rápida do que as previsões, né? Estamos tendo climas na Europa e nos Estados Unidos, no hemisfério norte, com temperaturas altíssimas que nunca teve, né? E que eram projetadas para não sei quantas... Para muito mais para frente. O nível do mar está subindo muito mais rápido do que se imaginava. Existem praias já que subiu 17 centímetros e a previsão era para ter subido até o ano que nós estamos hoje, em torno de 9, 10 centímetros. Já subiu 17, quer dizer, quase que dobrou, né? Então, quer dizer, está indo muito mais rápido do que a gente imaginava. E também tem um estudo que faz sobre o eixo do planeta Terra, Polo Norte e Polo Sul, você imaginando um eixo ligando um no outro, ele está inclinando e isso faz com que você mude toda a capa magnética que envolve o planeta, e mudando essa capa magnética, você vai ter mudanças drásticas de temperatura, terremotos, vulcões entrando em ação, instabilidade do planeta. E isso está indo muito rápido. Isso é preocupante. Então, muitos cientistas falam, olha, os governos têm que tomar uma medida imediata, mas ela já está mais do que imediata, porque
está acima da expectativa. Né? Então, tudo isso é assustador. Né? Não quero assustar o telespectador do Pessoas de Valor. Não tanto, mas é o que está acontecendo. Quando a gente fala muito rápido, não será a nossa geração que vai sofrer isso. Né? Deixar claro, se a pessoa vai entrar em depressão aí, né, que está nos vendo, não é agora não. Todos nós, que a criancinha que nasceu hoje vai ter aí 100 anos de vida. Quando se trata de planeta, essas alterações rápidas, na verdade, elas são, às vezes, de séculos, né? Sim, de séculos. É que tem coisas que estão acontecendo agora nos últimos 1000 anos, que são coisas que estavam previstas para, de repente, daqui 4, 5 mil anos, né? Então, essa antecipação que preocupa um pouco, né? Muito, né? Na verdade, preocupa muito, né? E aí, de novo, aquela coisa, né? Na hora que encontrarem uma aspirina, vamos chamar assim, né, para diminuir a ansiedade de toda essa população, porque a gente tem um planeta pequeno para a quantidade de pessoas que tem hoje. E 8 bilhões, né? E a população não para de crescer e o planeta, lógico, que vai encolhendo naturalmente. A gente tem um problema que é o seguinte, né, o que é fazer, né, com a depressão ou com a ansiedade das pessoas que estão vendo esse planeta. Eu, por exemplo, com uma filha pequenininha, eu fico preocupado. Poxa, eu tudo bem, né? Minha geração, nossas gerações, está tudo certo, né? A gente já está aí, como você falou, ainda vai. Mas e as pessoas que estão vindo? Né? As novas gerações? Realmente é um pensamento que gera bastante preocupação mesmo, né? Sim, em todos os âmbitos, né? Até nas coisas mais simples, como, por exemplo, o emprego, né? Como é que será para eles o emprego no futuro, né? Se hoje você já tem um número grande de desempregados, daqui a um tempo como que será que a população do Brasil está crescendo? Se bem que existem países que a população está diminuindo, né, Ari? A taxa de crescimento, ela está diminuindo, continua aumentando, mas cresce, está começando a haver um equilíbrio em termos de população. Sim, o problema no caso da natalidade é que assim, você diminui a natalidade, mas se tem longevidade, a população envelhece, mas não diminui, né? É verdade. Aí vem as pandemias e as guerras aí que às vezes alguns teóricos falam, né? Teóricos das conspirações que falam assim de isso aqui é para controle da natalidade, controle do crescimento populacional, que às vezes vem algumas coisas assim. Porque eu, por exemplo, tive a possibilidade de estudar um pouco essa questão da sustentabilidade num mestrado e vinha muito essa coisa de uma teoria do planeta de Gaia se defender. Então, assim, no momento que chega num estado que o planeta vai se exterminar, aí ele traz uma proteção natural para uma epidemia ou qualquer coisa para diminuir aquela população que está exterminando o planeta, né? Então tem umas teorias assim, né? Que claro, né? Já tiveram filmes até de ficção que trataram disso, mas gera assim uma coisa, fala, não é possível, tá todo mundo... Cortar a mão pela raiz, né? Porque assim, não é possível, tá vendo que o homem tá destruindo tudo, mas tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos gerar felicidade e tal, né? Como o Cortella fala, né? Olha, a felicidade, tá, mas e o equilíbrio disso, né? É muito, muito incrível. É muito incrível mesmo. Cara, te agradeço demais por incrível que pareça. Sabe qual é a diferença do Fronteiras para o Pessoas de Valor? Lógico, além do apresentador, que é 1000 vezes melhor, é que o programa dele tem 1 hora. Então a gente debate vários assuntos. O Pessoas de Valor é apenas meia hora. E meia hora em televisão, leia-se 23, 24 minutos, porque aí tem os blocos, tem abertura e encerramento, essas coisas típicas de televisão. Então, assim, agradecer muito a tua presença aqui. Não tem a noção de como é uma honra você estar no programa, porque você é uma inspiração. Acho que todo mundo que apresenta a televisão se inspira, né? E aqui na TV regional, então, nem se fala, porque, assim, realmente é muito bacana ver você, né? E o que você fez e o quanto você impactou já tantas pessoas. E eu já participei do teu programa, eu sei efetivamente disso, né? Não só por trabalhar em televisão e saber também a parte técnica, mas também de ir lá no teu programa e sair no dia seguinte as pessoas falando, nossa, te vi lá no programa, não sei o quê, tarará. Realmente a audiência é incrível e televisão faz a diferença. Eu vou encerrar dizendo uma coisa, eu me sinto um eterno aprendiz, viu? Porque mesmo com a experiência de televisão, Fronteira Ciência faz 24 anos esse ano de 2022, mas eu percebo que a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, não consigo me sentir veterano nesse aspecto, sabe? Porque, sei lá, a planeta Terra é uma escola, né? Então a gente está aqui aprendendo com os outros. Quantas coisas você me ensinou também, inclusive eu te invejo no bom sentido, não sei se existe inveja boa ou inveja branca, como o pessoal faz, na maneira como você administra o tempo. Você tem essa capacidade incrível do qual eu ainda não consegui chegar nesse ponto. Então acho que a gente tem... Sabe por quê? Eu vou falar para vocês, vou entregar ele, porque já faz uns 2, 3 anos que está para ele vir no
no Pessoas de Valor, aí ele fica lá no Fronteiras da Ciência e assim, eu falo, vai lá, tal, e ele nunca tem tempo, né? E aí ele fala, não sei como que você consegue tempo. Na verdade, agora ele conseguiu tempo porque ele realmente quis vir no programa e ponto final, né? Foi uma honra para mim, foi uma honra estar aqui. Te agradeço muito pelo convite, viu? E agradeço sempre ao amigo telespectador do programa Pessoas de Valor, que já é um programa super consagrado. Ari, você é um cara carismático e as pessoas sempre perguntam de você. Fique sabendo disso, fique certo disso. As pessoas perguntam e falam, Ari, como ele é? Assim, um cara tão bacana. Eu falei, ele é super bacana. É aquela coisa, né? Se você for autêntico, como o Jadir, né? E eu, de certa forma, também me considero assim, na frente da televisão, né? Nas câmeras, e a gente for nos bastidores também, a gente está também aprendendo uma grande lição com a nossa humanidade, tá bom? Obrigado, um forte abraço. Fica com a audiência aí da Santa Cecília TV, porque como domingo à noite, se você estiver vendo esse programa domingo à noite, daqui a pouco tá o Ricardinho já falando, pô, esses caras estão querendo me derrubar, o programa tá atrasado, tem que colocar meu programa no ar. Ricardinho, um abraço para você, até mais e até semana que vem.